Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, sabadão, mas tá cheio de notícias do Vasco. Surto de Covid ataca o Vasco novamente, muitos jogadores vão desfalcar o Vasco aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro e também aí na Sul-Americana. E um velho conhecido pode voltar ao time titular, hein, pessoal? Você já deve até saber quem que é. Bem, vamos falar aí do técnico Ricardo Sapinto, falando sobre o momento dele no Vasco e o que ele espera fazer aí no Vasco até fevereiro, quando termina o seu contrato. Vamos falar disso. Também vamos falar onde que você vai poder acompanhar a partida de amanhã do Vasco aí contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. E também sobre o empresário ligado aí ao Levenciano, falando mais uma vez que o Balotelli quer vir jogar no Vasco, hein, pessoal? Será que ele vai vir mesmo? Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, amigo. Se inscreve aí, muito facinho, rumo a 120 mil inscritos, falta muito pouquinho. Ativa aí o sininho também para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, informações de relevância aí do nosso clube, para você ficar sempre informado. Por isso que é importante você se inscrever e ativar o sininho aí para você ficar por dentro de tudo. Pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã o Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro às 8h30 da noite lá em Goiânia. O jogo terá transmissão do Sport TV, exceto para o estado de Goiás, e o resto do Brasil todo vai poder acompanhar a partida aí do Vasco no canal fechado e também no Premier Clubes. O Vasco que tenta aí voltar a vencer pelo Brasileiro, venceu na Copa Sul-Americana e vai enfrentar um adversário direto lá na briga pelo rebaixamento, né? O Goiás, que é o lanterna da competição. O Vasco está hoje na 17ª colocação com 18 pontos, com 2 jogos a menos. Tenta aí voltar a vencer na competição nacional, uma competição muito importante que o Vasco não pode vacilar, senão vai cair para a segunda, porque alguns times voltaram aí a vencer, como é o caso de um outro concorrente nosso direto, o próprio Corinthians, que venceu diretamente o Vasco, e o Vasco acabou afundando na zona do rebaixamento. Agora, com a boa fase, tentando voltar a São Januário, né? Venceu pela Copa Sul-Americana. O Ricardo Sapinto parece que vai conseguir fazer esse time jogar bola e, com certeza, com os reforços chegando aí, o Vasco pode, quem sabe, voltar aí a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do Goiás ter vários jogos a menos, está hoje na lanterna, talvez isso não significa muito. O Vasco já perdeu pontos aí para Atlético Goianiense, Red Bull, Coritiba, próprio Corinthians, mas o torcedor pode se enganar e achar que o Vasco vai golear essa partida, e não é assim, cara. Pode ser favorito, mas o Goiás pode oferecer grandes perigos aí ao Vasco e complicar a nossa situação mais ainda no Campeonato Brasileiro. Por isso tem que entrar com pés no chão, tentando aí jogar bem. Vai ter a volta do Martim Benítez para esse jogo, também vai ter a estreia do Léo Matos, já registrado no BID, vai ser confirmado o lateral titular, já que infelizmente o Caio Tenório está com Covid-19. Outros jogadores do Vasco também pegaram aí o vírus maldito. Lateral esquerdo, Riquelme, também pegou Covid-19. O Breno, Marcelo Alves, como a gente falou ontem, e possivelmente já para o jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Como o Léo Matos não está inscrito aí na Copa Sul-Americana, o Iago Pikachu deverá voltar aí ao time titular do Vasco. Que merda, hein? Sabia não? E com certeza vai ser uma grande preocupação para nós torcedores, porque ele é um reforço para o adversário e com certeza o Vasco vai passar sufoco ali na lateral direita. Tomara que o Pikachu se saia bem e não comprometa a classificação do Vasco, porque se ele entregar a paçoca, meu amigo, aí o bicho vai ficar feio, aí o Campelo vai ser obrigado a rescindir o contrato desse jogador no vestiário. E deixa aí nos comentários o que você acha aí do Vasco pro jogo de amanhã contra o Goiás, um jogo difícil, e a gente espera que essa equipe volte a vencer aí pelo Brasileirão. E o Vasco também vai ter alguns desfalques, né? Como a gente falou, dos jogadores que estão com Covid-19. O Leandro Castanho tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta amanhã o Goiás. E a provável escalação deverá ser Fernando Miguel, o Matos na lateral direita. A zaga deverá ser formada pelo Miranda, o Ricardo Graça e o Henrique na lateral esquerda. No meio campo, o Andrei, o Leonardo Gil. Também aí a volta do Martim Benítez, né? A possível volta dele, jogador que estava contundido, é bem cotado para começar como titular. E também o Carlinhos jogando aí no 4-4-2 e na frente Thales Magno e o Thiago Reis ganhando aí a vaga de titular no lugar do Ribamar. Germancano sem previsão de volta ainda aos gramados. Vamos aguardar aí, ver como que vai ser a situação do Vasco amanhã nesse jogo, muito importante. E anotem na sua agenda, 8h30, com a transmissão do Sport TV, exceto para Goiás e também aí no Premier Clubes.
Bom, pessoal, o português técnico do Vasco, Ricardo Sapinto, chegou chegando, né, balançando aí, tentando mudar a postura do Vasco. Infelizmente ele perdeu no Campeonato Brasileiro pro Corinthians, mas já deu uma resposta e venceu aí na Copa Sul-Americana. E ele deu entrevista ao canal da Fox, né, disse que vai tentar ao máximo trabalhar bastante aí pelo Vasco, já que ele tem contrato somente até fevereiro. E ele vai ter esse período aí do Campeonato Brasileiro para mostrar o seu valor. E com certeza a gente confia demais no trabalho do português, que na minha opinião a diretoria do Vasco acertou e muito na contratação desse técnico, trouxe aí inovações para o Vasco. A gente já viu no último jogo algumas variações táticas do próprio Thales Magno, né, que eu sempre tô falando dele aqui. Eu achei bem interessante a liberdade que o Ricardo Sapinto deu pro Thales Magno flutuar ali no meio campo e também como segundo atacante. Eu gostei bastante dele jogando naquela posição e com certeza com um time completinho aí, com os reforços chegando, o Ricardo Sapinto vai agregar demais a esse time, vai trazer uma nova filosofia, já trouxe uma nova filosofia aí pro Vasco e tomara que ele fique muitos anos como treinador do Vasco, já que infelizmente aqui no Brasil você perde 3, 4, já era, o cara vai embora, não dá. E o treinador vindo de fora, veio lá de Portugal, conhece o futebol europeu, eu acho que seria válido sim a torcida ter mais paciência caso o Vasco não entre nos eixos nesse momento. Claro, se for rebaixado aí fica totalmente insustentável a permanência do treinador, mas eu acho que se o Vasco fizer um Campeonato Brasileiro sem sustos, não deve tirar o Ricardo Sapinto aí do comando, deixar ele para ver se ele consegue implantar uma nova filosofia já no ano que vem também, com a nova gestão do Vasco. Tomara que venha aí um presidente que traga recursos e traga jogadores de qualidade aí pro elenco, pro Ricardo Sapinto aí sim poder mostrar o seu valor, se ele é um bom técnico ou não, com peças de qualidade, porque não dá pra gente também avaliar um trabalho de um treinador quando ele tem na mão Iago Pikachu, Henrique, Ribamar, Felipe Bastos. Fica bem difícil, Marcos Júnior, fica bem complicado aí de a gente analisar um trabalho de um treinador, sendo que ele não tem peças aí, não tem qualidade no elenco. O treinador faz o mínimo que se espera dele, que é fazer o time pelo menos ter competitividade. Não precisa ser um baita time, né, como a gente vê aí vários clubes aí no Brasil contratando a rodo, tentando montar elencos aí de seleção, mas um time mais competitivo, um time que consegue jogar bola. A gente não vê isso no Vasco nos últimos anos, até porque o Vasco não consegue ter qualidade no seu elenco. Mas é isso que se espera de um treinador, que ele consiga fazer coisa boa onde não tem peças aí de reposição, onde não tem peças de qualidade para ele conseguir trabalhar. O Ricardo Sapinto conseguir fazer isso nessa temporada com esse elenco limitadíssimo do Vasco, ele vai estar de parabéns. Eu tenho certeza absoluta que com um elenco top de linha, ele vai fazer o Vasco jogar bola e voltar a ser campeão, que é o que a gente espera. Deixa aí nos comentários se te agrada o Ricardo Sapinto como técnico do Vasco, né? É cedo pra gente avaliar ainda melhor o treinador, mas parece sim que ele vai implantar uma nova filosofia no Vasco e vai mudar o estilo de jogo do Vasco. Bom, pessoal, com as eleições se aproximando aí do Vasco, né? Próximo dia 7 aí, daqui uma semana, as eleições para novo presidente do Vasco vai decidir aí quem será o novo comandante aí do Vasco nos próximos anos. Vem surgindo aí muitas promessas dos candidatos, né? Que isso, que aquilo, que a gestão de tal é melhor, que a gestão tá no rumo certo, e não é bem assim, né? A gente sabe que não tá nada no rumo certo, mas que eles insistem achando que tá. E começam aí as especulações, começa aí a trazer promessas para nós torcedores. A gente vai falar mais uma vez da novela Balotelli no Vasco. De acordo aí com o empresário Fábio Cordella, ligado aí à chapa do Levenciano, da chapa Somamos, do projeto Somamos, em entrevista aí ao Papo da Colina, ele disse que o Balotelli quer vir jogar no Vasco. Mais uma vez o nome do italiano sendo ventilado no Vasco, né, sendo especulado no Vasco. Ele que inclusive estava em negociações com o Atlético Mineiro recentemente, parece que não teve negócio fechado e pode ser que ele venha pro Vasco aí, segundo o Fábio Cordella. A gente que já trouxe aqui no nosso canal essa informação meses atrás. Todos os canais do Vasco aqui do YouTube falaram sobre isso, do projeto do Levenciano querendo trazer alguns craques pro Vasco, craques lá do futebol europeu. Surge novamente o nome do Balotelli ventilado ao Vasco. Segundo o Fábio Cordella, o jogador gostou bastante do projeto aí do Levenciano e que quer vir jogar no Vasco. Vale a gente ressaltar que caso o Levenciano seja o presidente do Vasco, o empresário Fábio Cordella fará parte da direção do Vasco. Ele vai ser o diretor executivo aí do clube. Já foi anunciado pela chapa. As pesquisas que você pode ver aí pela internet rolando aí, o Levenciano sempre está à frente dos outros candidatos. A gente vai ficar no aguardo aí a semana que vem, se realmente ele vai ser eleito presidente do Vasco e se vai cumprir aí essa promessa de que o Balotelli pode vir pro Vasco e também outras, né, que a gente sempre falou aqui nos meses atrás que o Levenciano queria fazer mudanças aí no Vasco.
Os outros candidatos sempre falam da reestruturação do Vasco, né? Que quer mudar o Vasco, precisa trazer investimentos pro Vasco. A gente sabe disso, o Vasco tá morto, o Vasco passou anos terríveis aí com o Eurico Miranda e também com o Alexandre Campelo. Agora tem uma nova eleição no Vasco, com um torcedor vascaíno esperançoso que o próximo presidente consiga consertar a história do Vasco, consiga mudar o destino do Vasco aí, porque se continuar desse jeito, cara, a gente não vai voltar a ser campeão, o Vasco somente vai ficar brigando para não ser rebaixado, já que a gestão do Alexandre Campelo aí somente conseguiu uma classificação na Sul-Americana e também péssimos resultados aí nas competições que o Vasco disputou. E agora a gente espera que a nova gestão que assumiu o Vasco, eu espero que não continue o Alexandre Campelo. Eu acho que nenhum torcedor vascaíno quer que o Alexandre Campelo continue, a não ser aqueles que tem cargo prometido aí na próxima gestão dele. Eu acho que, na minha opinião, ele não deve ser eleito, cara. Não dá mais pra ver o Alexandre Campelo como presidente do Vasco. Pode ser qualquer um desses aí, eu não tenho um candidato preferido. Na minha opinião, o cara tem que fazer o Vasco voltar a ser o Vasco da Gama, voltar a ser campeão. O presidente que fazer o Vasco voltar a ser campeão com responsabilidade, não quebrando o clube, como fez aí presidentes no passado recente do Vasco, a gente vai poder ir sonhar com coisas maiores futuramente. Mas se o cara vir querer regaçar com o clube, pensar somente em si mesmo, vai ficar difícil. O Vasco pode até mesmo decretar falência, assim como tá acontecendo lá com o Cruzeiro. O time tá todo lascado, agora que tá voltando a vencer, brigando para não ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente não quer ver isso devido à política do clube, cara. Não deve acontecer isso no Vasco e que o próximo presidente assuma com responsabilidade o poder do Vasco. E deixem nos comentários se você acredita que o Balotelli realmente pode vir vestir a camisa do Vasco. Segundo o Fábio Cordella, ele mesmo quer vir jogar no Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais e tamo junto. Saudações vascaínas a todos.